Graças e paz, meus amados. Graças e paz. Quando estávamos adorando ao Senhor, durante o período de louvor, o Espírito Santo me fez lembrar quando eu estava obtendo esses conhecimentos que o Senhor me permite passar para vocês. E eu fiquei lembrando, o Espírito me permitiu lembrar de quão crítico eu fiquei. De quão crítico no sentido de que se uma pessoa cometesse um erro numa pregação, seja ela de interpretação, seja ela de esse erro de homilética, qualquer outro erro, eu já não recebia o que a palavra do Senhor tinha para trazer para mim. Então, que o conhecimento que você está adquirindo, que ele sirva unicamente para o seu crescimento e não para julgamento de outro. Amém? Vamos orar por isso? Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu te louvo, Pai. Glorifico o teu nome, Senhor, pela vida de cada irmão que se dispôs a sair do seu lar, a estar aqui, Senhor, para te servir melhor, para aprender, Senhor, do teu Espírito, para aprender, Senhor, a ministrar a tua palavra de uma forma mais eficaz, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que este conhecimento seja única e exclusivamente para engrandecimento do teu nome, Senhor. Que nenhum nome aqui seja glorificado além do nome do Senhor Jesus. Que no ministério de cada irmão meu aqui, Senhor, que somente o teu nome seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, espírito de soberba, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Espírito de crítica, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que possamos aprender com o nosso mestre, que nós sejamos humildes e mansos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode projetar, por favor, os slides? Obrigado, pastora. Pode projetar? Isso. Hoje é a nossa segunda aula. Pode passar, por favor. Só recapitulando o cronograma do curso, a primeira aula, que foi há 2 semanas, nós conversamos sobre algumas técnicas de pregação, o que fazer, o que não fazer. Hoje nós vamos falar sobre algumas noções de hermenêutica. E nessa vida de pregador, de andanças pelas igrejas, a gente ouve cada coisa. Eu estava lembrando de uma vez, quando 2 jovens que estavam sendo preparados para serem pastores de uma igreja neopentecostal, um era mais tímido e o outro era mais extrovertido, e o que era mais tímido disse para ele assim: você prega de forma mais extrovertida, então você prega com homilética. Eu que prego de forma mais tímida, prego com hermenêutica. E eu fiquei olhando aquilo, e meu Deus do céu. Hermenêutica, na verdade, não existe apenas hermenêutica bíblica. Hermenêutica é a arte de interpretar códigos, leis e textos sagrados também. Daqui a 2 semanas nós vamos falar sobre partes de uma pregação e tipos de pregação. E no quarto e no quinto encontros, nós vamos fazer o seguinte: os irmãos, por favor, tragam textos ou ideias daquilo que o Senhor tem falado com vocês, daquilo que vocês estão vendo que pode ser uma pregação, pode sair uma pregação, e nós vamos criar juntos aqui, claro, sob a inspiração do Espírito Santo, em nome de Jesus, mas nós vamos criar juntos aqui pregações. Amém? Então prepare-se, por favor, traga ideias, tá? Ok? Não chega aqui despreparado. Gênesis 1:1. Que pregação que dá para sair em Gênesis 1:1. Não faça isso, por favor. Gênesis 1:1. Deus tem falado comigo isso. Como é que a gente articula
uma pregação, ok? Pode passar, por favor. E agora, só para a gente já criar nossa tradição, vou passar um videozinho para você de como não interpretar a Bíblia. Por favor, coloque. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas preste atenção nele, por favor. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? E A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Viram como é perigoso interpretar mal a Bíblia? Já tinham visto esse vídeo? Alguns já, outros não, né? Você viu que primeiro o pseudo-pastor disse, eu quero ver alguém me mostrar na Bíblia que não pode ter mais de uma mulher. E aí ele esqueceu do acento lá de Oséias 3:1, da mulher adúltera. Enfim, é só para a gente descontrair, desde que a gente não seja o marido daquela mulher, mas tudo bem. Se não formos o homem, dá para descontrair. Abra comigo sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pode projetar, está aí no próximo slide. Isso.
2 Pedro. Mantenha a sua Bíblia aberta, o seu celular aberto, que nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. 2 Pedro 3, 14 ao 16. Amém? Não precisa projetar o texto não, deixa o pessoal abrir a Bíblia, tá? É isso. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, quais assuntos? Estão no versículo 15. A salvação e a longanimidade do Senhor, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então esse problema de deturpar as escrituras não é de hoje, já é desde os tempos bíblicos. Então, o que nós queremos nesta noite? Passar alguns princípios básicos da arte de interpretação da Bíblia. Para que nós não caiamos, ainda que nós não leiamos Oséias 3:1, vai e pegue e tome a mulher e adultera, mas se nós não seguirmos certos conceitos de interpretação bíblica, nós podemos cair em erros muito graves. Pode passar, por favor. E aí vem alguns conselhos. O primeiro é o seguinte: aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Você pode repetir isso? Aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar. Vamos ler de novo, por favor? Aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Amém. Nós vivemos num meio classificado como um meio neopentecostal. E, infelizmente, amados, no nosso meio, isso acontece muito. Há muitas pessoas que tiram pseudos revelações, supostamente da Bíblia, mas que a Bíblia não afirma, que a Bíblia não diz com clareza. Quer ver um exemplo? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Olha o cuidado que eu estou tendo para dizer. Eu, Edson, acredito que antes do pecado original, os animais falavam. Por que eu acredito nisso? Porque a serpente falou com Eva e a Eva não saiu correndo. Partindo desse princípio. Agora, eu posso chegar aqui no púlpito e chegar e dizer assim: irmãos, Deus me deu uma revelação. Os animais falavam antes do pecado. Eu posso fazer isso? A Bíblia afirma isso? Não. Então eu não posso. Mas talvez você diga: mas Edson, Deus pode ir além da Bíblia. Sim, Deus pode ir muito além da Bíblia. Mas Ele deixou a Bíblia para que eu não fosse além dela. Entendeu isso? Deus pode ir muito além da Bíblia. Mas Ele deixou a Bíblia para que eu não fosse além dela. Nesses últimos dias eu tenho visto algumas coisas de pregadores de certo nome afirmando que em cada culto que se inicia, quando um culto se inicia, 36 mil demônios se colocam de prontidão para atrapalhar aquele culto. Aí vem a pergunta: de onde ele tirou isso? De onde?
Essas afirmações são um tanto quanto complicadas. E aí, pregadores têm dito o seguinte, ao interpretar o texto de 1 Samuel, capítulo 17. Venha comigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 17. Pessoas têm dito que, por exemplo, uma grande revelação que receberam do Senhor, que Golias, lembra-se de Golias? Golias não era o nome do gigante. E aí, se você abrir em 1 Samuel 17:4, pelo menos na versão que eu uso, que é a Almeida Revista Atualizada, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Entre o que um pregador diz como revelação e o que a Bíblia me afirma, faltou agora, me afirma, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Venha comigo em 2 Pedro. 2 Pedro. Por falar em 2 Pedro, por favor, eu esqueci de colocar na semana retrasada. Não é 2 Reis, 2 Crônicas. É 1 Reis, 1 Crônicas. Não é Salmos capítulo tal, é Salmo de número tal. Ok? Por favor. Eu disse o quê? 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Estava ministrando 2 Pedro lá no nosso centro de treinamento bíblico. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aí você vai, marque aí por favor, dissimuladamente, ou a palavra correlata que estiver na sua versão. O original grego significa disposto de modo a ser pouco notado ou não notado. Esses falsos mestres introduzirão no meio do povo dissimuladamente, ou seja, de forma a ser pouco ou não notada. E para isso, para distinguir, para perceber isso, eu preciso ter um conhecimento profundo da palavra do Senhor. E por falar em conhecimento profundo da palavra do Senhor, já pegaram o seu panorama de leitura da Bíblia? Já viram na internet? Há 500 mil, você pode pegar o que você quiser. Faça isso. Tá? Então vamos seguir. 2. Para fazermos uma boa interpretação do texto, precisamos responder algumas perguntas. Preste atenção, isso é importantíssimo. Calma. Quem escreveu? Para quem escreveu? Onde escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? Se eu leio um texto e eu não sei responder nenhuma dessas perguntas, ou no máximo quem escreveu, a chance de você não fazer uma boa interpretação do texto é gigantesca. Vamos aos exemplos? 1 João 2,7, 2,27. Para ganharmos tempo, mas eu não falei 2 Pedro, falei 2 Pedro. Não, falei 2 Pedro. O apóstolo está me corrigindo aqui. Não é 2 Pedro, e sim 2 de Pedro. Ele é autor de... Mas eu não falei 2 Pedro. Não, me perdoe. Eu falei 2 Pedro. Mas é melhor 2 de Pedro mesmo. Pode ser 2 de Pedro também. Hein? Mas 2 Pedro também vai.
1 João, ou 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Vamos, quem abriu, leia, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos. 2 de João. Ouça, por favor. Ouça e acompanhe, vai. Parte A do versículo diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Se eu leio esse texto e tiro esse texto do contexto, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nada, se não tem necessidade que alguém me ensine, eu vou embora para casa. E aí? Como eu entendo esse texto? Não é isso que o apóstolo está dizendo? A unção dele permanece em vós e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Como eu interpreto esse texto? Dentro do contexto, mas dentro do contexto histórico do texto. Quem escreveu? Quem escreveu esse texto? João. Para quem ele escreveu? Para quem ele escreveu? Para a igreja de Éfeso. Onde ele escreveu? Onde ele escreveu? Provavelmente quando saiu da ilha de Patmos, que ele escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Agora é importante. Por que ele escreveu? João escreveu essa carta para combater 3 heresias: gnosticismo, docetismo, seritismo. E o que o gnosticismo dizia? O gnosticismo dizia, baseado em filosofias gregas, que o espírito é essencialmente bom e a matéria essencialmente má. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que eu faço no corpo não afeta o meu espírito. Então, eu posso pecar à vontade. E mais, o conhecimento, segundo o gnosticismo, não estava disponível a toda a igreja. O conhecimento, ele era revelado a poucos iluminados, a poucos que tinham conhecimento místico. Então, este texto de João, ele refuta o gnosticismo quando ele fala: não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque o conhecimento do Senhor está disponível a cada um de nós. Não é necessário que pessoas com revelações utópicas ou elite, não existe elite, ensine ao povo. Você está entendendo isso? Sim? Vamos ver outros exemplos, por favor. Mateus, vamos seguir? Mateus capítulo 7, versículo 11. Preste atenção, por favor. Rapidinho, desculpa, pastora, perdão. O que acontece? Eu creio que esse material vai para a fanpage, não vai? Sim. Então, não perca tempo copiando. Se alguém começou a ler, ouça o que a pessoa está lendo, tá? Por favor, de novo, pastora. Amém. Lucas 11, 13.
É o mesmo texto? É o mesmo texto? Está falando da mesma coisa? É a mesma passagem. Em 2 evangelhos diferentes. Tem alguma diferença nos textos? Tem ou não tem? Mateus fala o quê? Se vós sendo maus, sabeis dar o quê? Boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o quê? Em Mateus, darás o que é bom, boas coisas aos que vos pedirem. Já em Lucas fala o quê? Dará o quê? O Espírito Santo. Por que essa diferença? Por quê? Porque Mateus fala dar boas coisas e Lucas fala dar o Espírito Santo. Para quem Mateus foi escrito? Para quem Mateus foi escrito? Mateus foi escrito para quem? Para os judeus. Mateus apresenta Jesus como o rei de Israel. Lucas foi escrito para quem? Para os gregos. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Lucas relaciona a Jesus com a humanidade. Um exemplo, não precisa abrir, está na genealogia dos dois. Mateus 1:1 começa o quê? Evangelho de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Abraão, filho de Davi. Relaciona Cristo com a linhagem real e ao patriarca da nação de Israel. Já Lucas faz a sua genealogia, Jesus como se cuidava, filho de José, filho de, vai chega até quem? Até Deus. Então Lucas relaciona Jesus com a humanidade inteira. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Como homem perfeito, você verá no Evangelho de Lucas um relacionamento profundo de Jesus com o Espírito Santo através da oração. Lucas apresenta Jesus como um homem totalmente dependente de Deus através do Espírito Santo e através da oração. Vamos ver mais detalhes disso, por favor. Mateus 17:2. Ele foi transfigurado, ok? Lucas 9:29. Mesmo texto? Mesmo texto? É, mas Lucas fala algo que Mateus não fala. O quê? Que Jesus, que as suas vestes se resplandeceram quando ele orava. Você está entendendo isso? Agora, por que Lucas precisava ser mais profundo no relacionamento de Jesus com o Espírito Santo e com oração? Porque para judeu, orar mole. Quer ver um exemplo? Quando Paulo encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, e o Senhor apareceu a Ananias, e o Senhor disse: vai, entre em Damasco, vai até a rua direita, e você vai encontrar um homem chamado Saulo, porque ele está, o que ele estava fazendo? Orando. Então já era a prática de um judeu orar. Então Mateus não precisava enfatizar a vida de oração de Jesus, mas Lucas, que estava escrevendo para os gentios, precisava. Então, se nós não entendermos o contexto do texto, se nós não tentarmos responder aquelas perguntas, muitos detalhes passam, e o que é pior. Quando eu estava ministrando essa aula, uma das minhas alunas falou: Mateus é superficial. Não é superficial, não.
ele estava escrevendo para pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Não tem nada de superficialidade. Vamos seguir um outro exemplo? Mateus 3,16. Ok. Lucas 3,21. Lucas diz que o céu se abriu para Jesus quando? Quando ele estava orando. Mateus falou isso? Precisava? Não, mas Lucas precisava. Está entendendo? Você está entendendo? Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 5, por favor. Ok. Esse texto eu coloquei como exemplo porque nas últimas 2 semanas alguém me mandou pelo WhatsApp, não foi daqui não, me mandaram pelo WhatsApp dizendo: mestre, não consigo entender esse texto. Esse texto diz que Jesus era anjo. Jesus da Galileia, tem misericórdia. Esse texto primeiro não diz isso. É quase tão ruim quanto o da adultério e adúltera. Esse texto não diz isso. Mas por que o escritor aos Hebreus escreveu isso? Primeiro, a carta aos Hebreus, essa é pergunta de prova, hein? A carta aos Hebreus foi escrita para quem? Oh, meu Deus, que bênção! Aleluia! Por quem? Só Deus sabe por quem escreveu. Para quê? Para quê? Para quê? Você vê ao longo do livro de Atos, Paulo sendo perseguido o livro inteiro por judeus. Na única vez, preste atenção, o que eu vou falar agora dá uma pregação, então pega aí. Na única vez que Paulo não foi perseguido por judeus, foi lá em Atos 16, quando ele estava em Filipos, ele foi procurar uma sinagoga judaica e não achou, porque a presença judaica era muito pouca naquela cidade. E ele fez o quê? Ele libertou aquela escrava do espírito de adivinhação e ele foi açoitado em praça pública. Preste atenção. Religioso persegue um homem de Deus por aquilo que ele fala. Não religioso persegue um homem de Deus por aquilo que ele faz. Mas, de qualquer forma, um homem de Deus é perseguido. Agora, preste atenção. Os hebreus estavam sendo perseguidos. E aquelas pessoas, ao serem perseguidas, estavam sendo convidadas, ou melhor dizendo, intimadas a voltarem para o judaísmo. E para voltarem ao judaísmo, eles tinham que fazer 3 coisas. A primeira, voltar a oferecer sacrifícios. A segunda, dizer que Jesus morreu como qualquer pecador numa cruz. E a terceira, dizer que o sangue de Cristo não purifica pecado nenhum. Diga isso, crente. E eles estavam sendo perseguidos por isso. Então, o escritor aos Hebreus, para convencer, ou melhor dizendo, para afirmar, para corroborar, esqueci a palavra, perdi a palavra, para afirmar não, para levantar o moral, esqueci, me ajudem, por favor, me ajudem.
para fortalecer, pode ser fortalecer, para ratificar, para fortalecer a fé daqueles irmãos, eles estavam dizendo o seguinte: primeiro, Cristo é melhor que anjos. Venha comigo, por favor, capítulo 2 de Hebreus, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Que palavra falada por anjos o escritor aos Hebreus estava dizendo? Ou de que palavra? Atos 7:53 responde. Por favor, alguém rapidamente, vá lá marca Hebreus e vai para Atos, por favor. Atos 7:53. Atos 7:53. Rapidinho. A palavra falada por anjos é a... O que está escrito aí? A lei. Então o escritor está dizendo, se a lei que foi falada por anjos se tornou firme, capítulo 2, versículo 3 de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então o que ele está falando? Se Cristo é muito superior a anjos, a palavra que ele pregou é muito superior à palavra que anjos pregaram. Esse era o contexto. Estamos entendendo isso? Você precisa entender até o contexto histórico do livro. Agora, Mateus 21, 12 e 13, outro texto interessantíssimo. Alguém sabe, está escrito. Qual o texto que Jesus citou? A minha casa será chamada casa de oração. Está escrito, Isaías 56, 7. Alguém pode ler, por favor? Jesus citou. Isaías 56, 7. Tem um detalhe, não tem? A minha casa será chamada casa de oração. Mas Mateus fala o quê? A minha casa será chamada... E por que Mateus não escreveu para todos os povos? Porque ele escreveu para os judeus. Agora vai para Marcos, capítulo 11. Do 15 ao 17. Jesus falou ou não falou? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Falou ou não falou? Falou. E por que Mateus não incluiu? Não interessava para ele. E por que Marcos incluiu? Porque interessava. Porque Marcos escreveu seu evangelho para quem? Para os romanos. Para os gentios. Para os romanos. Então, para os seus leitores, é óbvio que interessava a citação de Isaías, capítulo 6, 56, versículo 7 inteiro. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está entendendo isso? Você está entendendo?
para quem o autor escreveu, faz toda a diferença. Quer ver um exemplo rápido? Rapidinho? Filipenses 4,19 diz o quê? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Por que esse texto está em Filipenses? Podia estar em Colossenses, não poderia? Poderia estar em Efésios? Mas por que está em Filipenses? Qual é o contexto desse texto? Filipenses 4,15. Alguém que abre rapidamente pode ler? Filipenses 4,15. Porque a igreja de Filipos foi a única que ofertou para Paulo. Então, essa promessa está em Filipenses por causa disso. A gente precisa entender isso. Vamos seguir. Próximo slide, por favor. O terceiro é o mais difícil, tá? Nunca interprete a Bíblia a partir de ideias pré-concebidas. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós vamos para a Bíblia para quê? Para confirmar as nossas ideias. Foi isso que aconteceu com aquele indivíduo. Você viu o contexto? Você viu a história? A mulher teve um sonho, em vez de ir para um culto de libertação, foi contar para o sonho para o pastor. E aí o pastor diz que entrou em oração, Ele e o marido, para ver o que Deus falaria. E aí ele foi aonde? Foi em Osés 3:1 e engoliu o assento. Se ele tivesse feito uma leitura honesta, ele nunca teria feito isso. Tá? Agora, dá uma olhadinha, vamos lá, Lucas 24:47. E se você copiou, não é Lucas 5:31 não, tá? É Atos 5:31. Mas o primeiro está certo, é Lucas 24:47, por favor. Que Jesus... quem está falando isso? Quem está falando isso? Jesus. Em qual evangelho? De Lucas. Que foi escrito para quem? Os gregos, os gentios. Jesus está dizendo que em seu nome seja pregado o quê? O evangelho do arrependimento para testemunho de todas as nações. Agora vai em Atos 5:31, por favor. Ué, quem falou o texto de Atos? Atos 5:31. Fala os apóstolos, está certo. Pode falar. Os apóstolos, isso, certinho. O que Jesus falou? Você pode ler Lucas? Marcou aí? Lucas 24:47, vai. Lucas 24:47. Jesus está falando para os apóstolos. E em seu nome será pregado o evangelho do arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. E os apóstolos disseram o quê? Para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Jesus está falando a mesma coisa que eles estão falando. Só que Jesus está falando que esse evangelho seria pregado para quem? Todas as nações. Só que eles ouviram o quê? Só Israel. Eles ouviram de Jesus que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Mas as ideias pré-concebidas deles fizeram com que eles filtrassem essas palavras
como se o evangelho deveria ter sido pregado só a Israel. E aí é por isso que Deus tem que descortinar a visão de Pedro, lá em Atos 10, mostrando aqueles animais impuros e repetindo a visão por 3 vezes. Porque se dependesse de Pedro, sabe quando que ele ia pregar para os gentios? Nunca. Nunca. Agora eu me pergunto, não é isso que muitas vezes nós fazemos? Lemos a Bíblia para afirmar as nossas ideias pré-concebidas? Pois não? Paulo para pregar o evangelho aos gentios? Sim, Paulo foi o evangelho pregou o evangelho aos gentios. Sim, sim. Depois a gente fala de Paulo. Paulo é um cara fantástico. Paulo é fantástico. Quer ver um exemplo de como a gente pega um texto fora de contexto para pegar as nossas ideias pré-concebidas? Vem comigo, por favor, em Gênesis. Gênesis, capítulo... Calma aí. Gênesis 41. Não anota ainda não. Isso, 41, 14. Pode anotar. Gênesis 41, 14. Alguém pode ler? Texto completamente fora de contexto. Eu que sou velho de igreja, no meio dito pentecostal, não sei como é que está hoje, mas no meio pentecostal antigamente, um homem não poderia aparecer de barba. Sei quem é velho o suficiente para saber disso. E aí, ok? Tá certo? E aí, usa-se esse texto para justificar essa doutrina. Quer dizer, esse costume, isso não é uma doutrina, isso é um costume. Por quê? José, como um homem de Deus, querendo dar um bom testemunho diante de Faraó, se barbeou. Nada a ver uma coisa com outra, mas nada a ver. Por quê? Que para um judeu, é honra usar uma barba. Arrancar os cabelos da barba era sinal de luto. Mas para um egípcio, era o contrário. Era exatamente o contrário. O correto era se barbear. Você está entendendo como a gente pega um texto fora de contexto e já justifica? Impressionante. Impressionante. Pode falar. Cada um confessa o seu pecado. Ele confessou para mim. Ele falava assim: minha filha, fala com Adiel, meu filho, porque eu não estou adiantando. Fala para ele que um homem de Deus que se preze, ainda mais ele sendo um pastor, ele está em pecado diante do Senhor com aquela barba toda. Exatamente. Então não estou falando besteira não, né? Obrigado. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? 4. Ai, meu Deus. 4. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Dessa forma, um texto pode e deve ser interpretado por toda a Bíblia. Vamos em Gênesis 6:6. Gênesis 6:6. Existem muitos outros exemplos, tá? Calça, mulher usar calça também tem. Deuteronômio, cortar o cabelo, aquela história toda. A questão da calça diz lá que o homem não deve usar roupa de mulher e a mulher não deve usar roupa de homem. Quer dizer, salvo alguns homens, a maioria não usa calça de mulher, né? A maioria, mas tem uns aí que, meu Deus do céu. Mas vamos lá, pula essa parte aí. Meu Deus, vamos lá. O negócio de skinny para mim é biscoito. Tá vendo como é que eu tô velho? Skinny para mim é biscoito. Vamos lá, Gênesis 6:6.
Ó, ouça. Ué, peraí. Deus se arrependeu? Então ele não era onisciente? Como assim Deus se arrependeu? Ué, meu Deus, que besteira que eu fiz. Deus se arrependeu. E aí? E aí, sai dessa, crente. Chega lá o carinha do teu trabalho, tá valendo a Bíblia. Gênesis 6:6 diz aí que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Que Deus onipotente e onisciente é esse aí que se arrepende? Fala aí, fala tu aí. Sai dessa, crente. A dica está ali no vídeo. Já botei a dica ali, ó. 1 Samuel 15:29, vai. Um abre 1 Samuel 15:29 e outro em Números 23:19. Não, 1 Samuel 15:19, ok? Vai lá. Amém. Números 23:19. Amém. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Mas por que Moisésinho escreveu lá que Deus se arrependeu? Aquilo, meus amados, precisamos entender, é uma linguagem antropomórfica. O que é isso? É atribuir a Deus sentimentos e emoções humanas. A limitação do escritor fez com que ele colocasse essa palavra. Quer ver um exemplo? Quando João está descrevendo a Nova Jerusalém, ele diz que as ruas são como de ouro, o mar como de cristal. Mas 1 Coríntios 2:9 diz o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando João disse que as ruas eram como de ouro, o que está vendo aí? Uma limitação humana. O que eu acho mais parecido é o ouro. Então eu vou dizer que é como de ouro. O que eu acho mais parecido no mar é o cristal, é transparente como cristal. Então eu vou dizer que é como cristal. Tudo bem? Então preste atenção nessas limitações humanas. Glória a Deus que o Senhor nos usa nas nossas limitações. Glória a Deus por isso. Pois não. E quando ele vai falando sobre as... Preparar rapidamente, não é isso? E quando ele vai falando sobre as pedras? A mesma coisa. A mesma coisa. É como? Sim. É o que ele enxerga como semelhante. É o que ele vê como semelhante. Tá? Falar alguma coisa, apóstolo? Isso se dava pela cosmovisão, a visão que ele tinha de mundo, assim ele descreveu o que ele viu no céu. Não é exatamente o que ele descreve, ele faz comparações. Se fosse Valmer falando da Nova Jerusalém, ia chamar Nova Rio de Janeiro, porque é a cidade do meu coração, assim como Jerusalém era a cidade dele. Exatamente. Exatamente. Vamos lá? Pelo contexto imediato, Filipenses 4:13, todos nós sabemos, vai. Filipenses 4:13, vai. Tudo posso naquele que me... Oh, glória a Deus! Posso todas as coisas, posso lá, todas as coisas, manto, vamos lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto? O contexto é Filipenses 4:12. Vai. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação,
seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Viu como um versículo mudou tudo? Viu como ler o versículo anterior mudou tudo? Ok? Ok. Então vamos lá. Onde estou? Outro texto também de quem é velho de igreja sabe. Isaías 41:6. Quer ver? Quem é velho de igreja sabe. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então, pastor Adiel me ajuda, eu ajudo o pastor Adiel. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Agora o contexto está no versículo 7. Alguém pode ler? Qual é o contexto? É um idólatra ajudando o outro. E não um irmão esforçando o outro, ajudando o outro. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Próxima vez que alguém falar isso para você, tá amarrado. Do maior ao menor. Exatamente. Agora vamos lá, Mateus 18, 21 e 22. Vamos lá. Mateus 18. Ai, Jesus, vamos lá. Mateus 18, 21 e 22. Calma aí, fica aí. Pastor, rapidinho, vamos lá. Leia só a primeirinha palavra. Então, ao contrário do que muita gente diz, então não começa nada. Então continua, conclui algo que foi dito antes. Ô, pastor Adiel, tudo bem? Como é que foi seu dia? Então, não tem então. Eu fiz isso, aconteceu aquilo. Então quando, viu? Então quando houver a palavra então, por isso, você marca, porque o contexto desse texto está em cima. E aí a gente perde muito o texto se a gente não entender o contexto. Vamos lá? Por favor, pastor. Por que Pedro perguntou isso? Por causa do contexto, que começa no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. E o texto continua. Então, sempre que houver a palavra então, e agora dá uma olhadinha no versículo 23. Começa como? Portanto, por isso. Agora é Jesus que está concluindo. Você está entendendo? Jesus responde: você não vai perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, aí ele exemplifica. Por isso eu te digo que o reino de Deus é semelhante a um rei que foi ajustar contas com os seus servos e, tendo chamado o primeiro, disse, enfim, devia 10 mil talentos, e por aí vai o texto. Você está entendendo isso? Sempre que houver então, por isso, logo que, imediatamente, por favor, refira-se ao texto de cima. Tá? Vamos lá. Dá um clique aí, por favor. Aqui.
pela data, eu posso interpretar um texto pela data em que o texto foi escrito. Por favor, um irmão, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, e ainda outro irmão, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, por favor. Essa eu quero ver tu sair. Dessa eu quero ver você sair. Segundo. Do. Segundo Samuel diz que quem se todavia fazer o censo? O Senhor. 1 Crônicas 21, vai lá. Ué, primeiro Crônicas diz quem citou? Não, 1 Crônicas. 1 Crônicas, Satã. Gostei disso, Satã. E 2 Samuel? Ué. Deu ruim. Deu ruim, crente. Sai dessa. É por aí. É verdade. Manto. Vou ali beber água, tá? Já volto. Já foi. Sai dessa, crente. Tem a dica ali, ó, pela data em que o texto foi escrito. Antes do exílio, depois do exílio. Crônicas foi escrito depois do exílio. Depois do exílio, Israel desenvolveu a sua demonologia. Dizem os teólogos que pelo contato com os deuses babilônicos. Antes do exílio, tudo era atribuído ao Senhor. Lembra do espírito mau da parte do Senhor que se apoderava de Saul? Então, o que explica essa aparente contradição? A data. O primeiro foi escrito muito antes do exílio. O outro foi escrito depois do exílio. Ok? Vamos lá. Dentro do seu contexto social e cultural. Vamos lá. João 7,15. João 7,15. Ué, Jesus era analfabeto? Como esse homem sabe letras sem nunca ter estudado? Jesus era analfabeto? Atos, por favor, Atos 4,13. Atos 4,13. Era um homem sem instrução. Então, muita gente pega esse texto e diz que Pedro era um analfabeto. Não era. Se Pedro era analfabeto, de acordo com João 7,15, Jesus também era. O que o Sinédrio está dizendo? Que tanto Jesus quanto Pedro e João, uma moça muito bem vestida, diga-se de passagem, que Jesus, Pedro e João não estudaram nas escolas rabínicas. Não eram estudantes formais das escolas rabínicas. E aí, para eles não tinham instrução. Mas não significa que eles eram analfabetos. Tá? Cuidado com isso. E Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos lá, vale a pena ler um pouquinho de Lucas 15? A gente precisa entender isso. Só passar mesmo, en passant, porque eu... Ih, Jesus! Ai, meu Deus! Ai, Jeová! Vocês dão trabalho, hein? Já faltam 5 minutos. Lucas 15, 11. Deixa eu ler, por favor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
e ele lhes repartiu os haveres. Tem um S aí, depois do lê? Tem um S? É lhes? Então foi repartido para quem? Pelos 2 filhos. Qual foi o único que ficou sem dinheiro na história? O pai. Já dá uma pregação aí, tá? E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Primeiro, qual é o contexto desse texto? Alguém abre, por favor, ou leia Lucas 15, 1 e 2, rapidinho. Lucas 15, 1 e 2, vai. Vale nada esse povo. Qual é a acusação? Ele recebe pecadores e se associa com eles. Então, volte aqui, por favor. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Terra distante nos ouvidos do fariseu era o quê? Era um território fora de Israel. Era um território gentílico. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Nós sabemos que porcos para os judeus eram animais imundos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que Jesus acabou de pintar nos ouvidos daqueles fariseus? O pior quadro que um homem pode chegar. E eu imagino aqueles fariseus assim, ó, bem feito, bem feito, bem feito. Largou o pai, se ferrou, bem feito. Ok? Vamos lá. Jesus pinta o pior quadro. Você precisa entender isso. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse filho mais moço se arrependeu? Se arrependeu? Não. Claro que não. Se o estômago dele não estivesse roncando, ele voltaria para o pai? Nunca. Se ele estivesse bem lá, ai, que saudade do meu pai. Estou tão bem aqui, mas falta o meu pai. Ele voltaria para o pai dele? Nunca. Então ele se arrependeu? Não, foi o estômago que falou mais alto. Interesseiro, gostei. Interesseiro. Mas se o pai da história é Deus, ele não sabe também que a gente volta muitas vezes sem nos arrependermos? Mas vamos lá. Volta aqui. E levantando-se foi para o pai. Vinha ainda longe, quando seu pai o avistou, o viu de longe, compadecido dele, correndo. Um homem de posição na sociedade hebraica não corria. Não corria. Mas para chegar mais rápido até o filho, ele quebra protocolo. Deus quebra protocolos para nos alcançarmos de forma mais rápida. Volta. Correndo, o abraçou. Aquele moço estava cheirando a quê? A porco. E quando aquele pai o abraçou, o que aconteceu com o pai? Ficou cheirando a porco, ele ficou imundo. Deus não se importa com a nossa imundícia. A brincadeira que eu estou fazendo com vocês é só o quê? É só o contexto... pensei que faltam 2 minutos. É só o contexto o quê? Social.
Se nós entendermos o contexto social, a gente entende a profundidade do que Jesus está querendo dizer. Então vamos lá, vamos seguir. Ai, meu Deus. Aqui. E o filho lhe disse, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus trabalhadores, trazei depressa a melhor roupa. Roupa significa o quê? Roupa o quê? Roupa o quê? Cobertura. O que mais? Ponde-lhe um anel no dedo. Anel no dedo é o quê? Autoridade. Sandália nos pés. Sandália? Filiação, porque escravo que andava descalço. Filho não. Você está entendendo que o contexto social e cultural da época te abre uma profundidade no texto? Isso que eu estou falando rápido. Tá? Vamos lá, sexto. Ai, Jesus. Dentro do seu... a partir de seus originais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Rapidinho. Vamos lá, rapidinho, senão o apóstolo vai me bater. É isso aí. Segui o caminho do amor e procurai com zelo. Não está gravando mesmo? Eu venho de uma escola presbiteriana e meu pastor dizia assim, a Bíblia diz, procurai com zelo, com cuidado. Então pise em ovos ao procurar os dons espirituais. Aí eu fui no original grego, quer dizer, muito tempo depois, e zelo significa desejar ardentemente. O que Paulo está dizendo? Procure, deseje ardentemente os dons espirituais. Totalmente diferente do que me diziam. Vamos lá. João 21, do 15 ao 17. Rapidinho. O 15, Jesus fala, Simão Pedro, você me ama mais do que esses aí? Esse texto é lindo, 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 lindo demais. Meu Deus, lindo demais. Só esse versículo dá para falar umas 2 horas dele, e sem falar muita heresia, só um pouquinho. Simão Pedro, você me ama mais do que esse? Jesus está perguntando assim, Simão Pedro, você tem um amor incondicional por mim? Simão Pedro responde o seguinte, Jesus, você sabe que eu gosto de você. Continua. Mesma coisa, Jesus pergunta no ágape. Pedro responde no filos. Você tem um amor incondicional por mim? O Senhor sabe que eu gosto de você. 17. Aí na terceira vez Jesus pergunta no filéu e Pedro responde no filéu. Você gosta de mim? Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. Dá um enter aí, por favor. Vamos lá. Isso. Entenda as parábolas dentro do seu contexto. Aquela parábola é a parábola do samaritano. Em Lucas, o evangelho aos gregos. Um mestre da lei pergunta para Jesus, mestre, quem é o meu semelhante? E Jesus conta a história. Estava passando um homem, descendo de Jerusalém a Jericó, e aí passa um sacerdote de largo, passa um levita de largo, aí chega um samaritano. Se você conhece a história, sabe quem é samaritano, você precisa saber quem é samaritano. Sabe que os samaritanos não falavam com os judeus, ou melhor dizendo, que os judeus não falavam com os samaritanos, e a história do porquê, depois a gente conversa sobre isso. Mas aquele homem
ele ajuda um judeu que, se fosse o contrário, ainda ajudava a bater. Mas só rapidinho. 6. As profecias em geral apontam para um contexto mais imediato e para outro mais distante. A gente precisa entender que a maioria das profecias elas se cumprem em 2 momentos. Exemplo claro, Joel 2, 28 até o 32, a parte A. Rapidinho. Vamos lá. Até o 32, e todo aquele sangue será salvo. Ok. Lá em Atos 2, do 16 ao 21, Pedro cita esse texto integralmente. Porque para Pedro, tudo isso ia se cumprir nos dias dele. Tudo isso ia se cumprir de uma vez nos dias dele. Mas vamos lá em Mateus 24. Não é 49, não. Mateus 24. Rapidinho. 24, não é 49. É 29, por favor. Mateus 24, 29. 29. Logo depois do quê? Da tribulação. Então, o começo da profecia de Joel fala o seguinte: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos jovens terão sonhos. Enfim, vai até, começou-se a cumprir no dia de Pentecostes. Mas a parte final que fala, e o sol se converterá em sangue, em trevas, e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor, isso vai acontecer na segunda vinda. Então a gente precisa entender que a profecia tem um significado mais imediato e um significado mais distante. Geralmente, um na primeira vinda e outro na segunda vinda. Tá? Agora vamos lá, 7º. A primeira aliança aponta para Cristo. Leia sempre a primeira aliança olhando para Cristo. Exemplos, vamos lá. Êxodo 25, do 18 ao 20. E eu termino com isso. Êxodo 25, do 18 ao 20. Em cima do propiciatório ficava o quê? Ficaria um querubim em cada extremidade, um olhando para o outro. E o sacrifício seria colocado ali uma vez por ano, no dia da expiação. Deus falaria com Moisés. E agora, por favor, João 20, 12. Maria Madalena viu o quê? 2 anjos, nas extremidades de onde Jesus estava. Um à cabeceira e o outro aos pés. O propiciatório apontava para o sacrifício de Cristo. Okay? Então, sempre eu vejo a primeira aliança apontando para a antiga aliança apontando para a nova aliança. A primeira aliança apontando para a segunda aliança. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês.